O relacionamento que você via com o seu pai e a sua mãe, que já praticavam religião já? Sim. Era exatamente o que você queria ou não? Você viu alguma coisa que você pensava assim, pô, acho que isso não é pra mim. Vivendo uma outra Então, cultura aqui que é diferente. Eu sempre fui uma pessoa, desde guria, assim, de pensar. Eu e uma muito amiga minha, né? Que agora ela mora nos Estados Unidos. A gente, quando não tinha o que fazer, a gente falava, vamos filosofar, vamos filosofar. Então, a gente sempre ficava, porque eu trabalhava na loja, né? Mesmo desde guria. A gente estava na loja, ali sentado em cima de um balcão, ali filosofando, enquanto não chegava cliente. Então, tipo, a gente sempre fiquei muito pensando sobre isso. Claro que existia aquela fase, por exemplo, sei lá, os amigos todos saíam para beber. Eu não ia beber, né? Mas meus pais meio que já evitavam, não deixavam se sair à noite, coisa assim, né? E eu só queria sair, estar sentada ali. Eu dizia, até meus amigos diziam, a gente vai lá e fala, a gente jura pro teu pai que você vai tomar todinho. E a gente dizia, não adianta, o pai não vai deixar. Não... E eu ficava meio assim. Hoje eu entendo que ele queria me preservar e tal, porque era a maneira que eles tinham de se comunicar comigo. Falo de novo, eles não sabiam como expressar, explicar o porquê que sim, porquê que não. Uma coisa muito diferente que eu tenho com os meus filhos e que eu tive com os meus filhos. Meu menor tem 18 anos, né? Então, tipo, mexi tudo aqui. Tá tudo certo. Então, tipo assim, e eu já tive essa vantagem de saber falar e de ter o domínio da língua, etc e tal. Então, tipo, por que eu falei tudo isso? Então, a condição do meu marido, né? Tipo, Assim, porque aí você conheceu seu marido com as condições. Eu achei que você impôs algumas condições para ele, porque você já tinha visto algumas condições entre o seu pai e a sua mãe que você não concordava. Entre meus pais e minha mãe. Não. Sempre concordou. Muito pelo contrário. Minha mãe sempre foi muito... Nossa, minha mãe sempre trabalhou direto, assim. Pai era aquele que inventava as coisas, né? E, tipo, visionário e tal. O fato e de a você mãe falar... super administrava toda a vida. Mas eu falo assim, o fato de você falar pro seu marido que você casaria, mas você não usaria o lenço, que você não faria isso, não faria aquilo... É porque é a imagem que a gente tinha também, né? De que o homem árabe ou muçulmano, não sei qual era... Se eu falava como muçulmano ou árabe, acho que eu usava como árabe, né? Era tipo assim, lá da terra, que eles diziam assim, né? São ruins, batem, são machistas, são não sei o quê. Eu também tinha essa visão, né? E existem muitos assim, de fato, entendeu? Mas eles não praticam a religião. Eles não estão praticando, porque o cuidado com a mulher é algo muito importante na religião. Então, o último sermão do profeta, né, antes dele vir a falecer, foi justamente... Dentre os assuntos, ele falou... Sério? Cuidem das suas mulheres. Nossa. Né? Tipo, assim como vocês têm direito sobre elas, também têm direito sobre vós. Né? E o melhor dentre vós, outra tradição do profeta, o melhor dentre vós é aquele que é melhor com as mulheres. Né? E eu sou o melhor dentre vós porque eu sou o melhor para com elas. E esses né? extremistas, eles não assim veem como também isso, não? a Bíblia fala disso, né? Do cuidado que o homem deve ter com a mulher. Né? Mas, assim, e aí falando como homem evangélico cristão, também é muito óbvio, acho que no Islã também, não sei, mas no cristianismo é muito óbvio que a mulher tem um papel secundário, meio que de submissão ao homem, entendeu? Então, assim, tem a coisa de você tem que respeitar a mulher, amá-la, cuidar dela, mas até por serem livros escritos, né, há milhares de anos, no caso da Bíblia, né, tem textos bíblicos de mais de 2.000 anos, né? Os mais recentes, da época de Jesus, né, de 2.000 anos para cá. Mas assim, são obras escritas, mesmo que a gente que crê que foram autores inspirados por Deus, sei o quê, mas você tem de ter clareza que era um momento histórico muito diferente, né? Tipo que sociedades em que a mulher não tinha trabalho, a mulher não fornecia dinheiro para dentro de casa, a mulher tinha outro papel na sociedade, né? Como é hoje, né? Então, assim... mas aí a gente volta também para a história. Então, a gente acredita, tipo, não há mudança no Alcorão, então ele não é adaptável à época. Como a gente crê também em relação à Bíblia, você não vai mudar nada. Não, tipo, a gente não vai mudar e a gente está falando na prática também. Você não tem que mudar. Aí você pega e diz, vamos atualizar, porque naquela época as mulheres eram tal, tal, tal. As mulheres, na era pré-islâmica, a Europa vivia mergulhada em uma escuridão total. A mulher era estudada se ela tinha alma. A mulher era fruto de... Era como se fosse um objeto, né? Todo mundo... Aquele que tinha posse sobre ela,
né? Ele podia fazer qualquer coisa com ela. Ou seja, podia ser o pai ter relação com a filha, e, enfim, eram coisas absurdas, né? Também tinha, e aí eu já falo era culturalmente, na era pré-islâmica, os árabes, quando nascia uma menina, eles se envergonharam em enterrar elas, viva, matar. Como assim? Tipo, nascia a menina, era uma vergonha para as famílias, né? Então, tipo assim, isso era o que acontecia. Cara, na era pré... Então, é um absurdo. Próximo à extinção, mano. Porque... então, é um absurdo. É ridículo. Porque, na verdade, qual era a ideia? Tanto que eles estudavam, e já estou falando da Europa também, se a mulher tinha alma. Por que era comparada com um animal, tipo assim, porque eles estudavam se o animal tinha alma ou não. A gente está falando época bárbara, né? Antes de Mohammed, o pessoal enterrava as mulheres. Antes do Islã, do advento do Islã. O profeta até podia estar presente, mas ele ainda não tinha recebido revelação. Não eram todos, mas havia casos sim, de famílias. Casos, até lembrado. Porque se enterrasse todas as mulheres, não teria. Mas existiam famílias, como também houve. É verdade, não sei. Recentemente na China, né, assim, num passado menos distante, casos em que as famílias não queriam ter filha mulher. Na China? Sim. Por causa do crescimento populacional, sim, tinha casos de, assim... então, para um controle da natalidade... Mas ainda que esse controle é ilógico. Mas não era uma coisa de governo. Uma mulher, ela só pode ter um filho por ano. Um homem pode fazer 3 filhos por dia, sei lá, sabe, fecundar. Então. Se você for pensar em controle... Em algumas famílias muçulmanas tinha essa coisa quer dizer, árabes, né? Tinha essa coisa de achar que a mulher era um ser inferior, entendeu? Vergonha. Para não ter, porque não ia ter força de combate, não ia ter força de trabalho, entendeu? Tinha isso. Então, só ia dar dor de cabeça, sabe assim, coisa assim. Mas claro que não ia matar todas, senão não teria mais filhos. E aí a gente vem com o advento do islamismo, né? Que houve a revelação e tal, blá, blá, e aí o Islã vem há quase 15 séculos atrás, mais que 14 séculos atrás, né? Com total libertação da mulher. Ou seja, direitos em que as mulheres foram conquistar século passado, né, direito ao voto. Quando é que a gente foi ter o direito ao voto? Há pouco tempo atrás. Sim. Né, se a gente for falar comparação, né? Direito ao voto. Direito à herança. A herança, naquela época, o que era da mulher era do homem, né, e o que era do homem era do homem. Né? Então, tipo assim, ela não tinha... O que era dela não era dela. A partir do momento que ela casou com um cara, o que era de posse dela já era do marido. Acabou. Tá? Direito à herança, direito ao voto, direito a estudar. Falam muito que os islamistas não deixam estudar. Direito a estudar. E aí a gente entra na revelação, que a primeira palavra que foi revelada para o profeta Muhammad foi lê. Lê, aí depois o anjo seguia, né? Porque era lê em nome do teu Senhor. Mas por que esses grupos extremistas não deixam? Porque são idiotas. São os machistas, podres. É uma cultura daquele país. Entendeu? Mas eles não estão lendo o Corão, isso está aí que entra. No livro de vocês, é uma questão de interpretação. O que está acontecendo? Mas quem são esses caras? Você está falando do Afeganistão. Sim. O Afeganistão é um país árabe, para começar. E os caras, sei lá, Cara, às vezes pega o cara que é machista, ele acha que ele não está fazendo nada errado. Ele acha que ele está certo. E que aquilo ali que ele está interpretando é o que é certo. Mas, cara, como é que tu fala isso? Tu aceitaria para tua mãe? Não, mas a minha mãe também, sei lá. Entendeu? É totalmente ilógico. A mente de uma pessoa machista, a mente de uma pessoa sem caráter, é totalmente... Ele quer seguir essas ideias e pronto. Ele não quer se curvar para uma mulher, ele não que tem que se curvar, né? A gente anda lado a lado. É errado, ponto. Você pegar e dizer assim, mas é que as pessoas normalmente levam a submissão, ou por imagem desses... Por isso que isso me revolta, né? Imagem de pessoas maus muçulmanos, se comportando, seja na questão com a mulher, seja na questão de atentado, não existe isso. Não existe. Então, isso aí é uma coisa que você vê na Igreja Católica e na Igreja Evangélica, né, de líderes, exato, principalmente líderes, né, envolvidos em grandes escândalos. Na Igreja Católica tem os casos famosos de pedofilia, né? E na Igreja Evangélica tem os casos famosos de pastores envolvidos com políticos corruptos, desvio de dinheiro, tem muito isso, né? Flor de Elias. A gente viu agora no governo Bolsonaro, né, aquele escândalo já nos últimos dias, nos últimos meses do governo, na educação, pastores pegando dinheiro, pastor pegando propina em barra de ouro, né? Pastores. E aí o que acontece? A opinião geral, você vê um negócio desse, então muita gente associa a Igreja Católica à pedofilia.
que é errado, porque não são todos os padres que fazem isso. Não, e porque E não muita é gente, o que é, e não é um mandamento cristão. muita gente associa a igreja evangélica à corrupção política, a pegar dinheiro fora, que também não é correto, mas tem pastores que fazem isso. Muita gente associa o povo muçulmano à violência e terrorismo, por quê? Porque tem grupos extremistas que fazem isso. Então, assim, você pegar ações separadas de alguns grupos de tal religião para generalizar, é um erro muito grande, né? Mas tem muita gente que usa a fé pra isso, né? Pra dominar. Sim, Né? justificar, então. claro. Para justificar o que quer. Tipo, você, Então, pra validar as suas o ações. erro não é da fé, o erro é de quem está usando Exatamente. de forma errada, né? Exatamente.